Pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo anterior eu falei com vocês sobre a taxa Selic. Nesse vídeo eu vou mostrar um outro ajuste que nós fizemos também no planejamento, tá? E esse ajuste é referente à taxa de juros. Então, vamos lá. Gestão, planejamento, manutenção de planejamento. Vou criar um novo. Vou preencher aqui os dados. E aqui eu não vou marcar porque nesse eu não quero utilizar a taxa Selic. Esse não é o foco do vídeo, então eu vou criar o planejamento. Bom, esse ajuste aqui que eu vou mostrar para vocês, ele não é referente aqui ao crescimento ao ano, tá? Mas é referente à taxa de juros, tanto no passivo quanto no ativo. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui no LCA. Vou colocar, por exemplo, 20% de crescimento ao ano. Vou calcular. E nós temos aqui 0,72% de juros ao mês sobre o LCA. Eu vou clicar aqui nos três pontinhos para abrir o detalhamento por mês. Aqui. Bom, aqui vocês podem ver que está a mesma taxa de 0,72% em todos os meses. Essa coluna aqui, ela foi incluída, tá? É uma novidade, que antes só mostrava o valor. Essa coluna aqui foi incluída e agora é possível editar esses valores. Então, isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui, por exemplo, a partir de agosto, ó, tá tudo 0,72%. A partir de agosto eu vou colocar 1%. Pronto, maravilha. Então, como vocês podem ver aqui, de janeiro até julho, 0,72% e de agosto até dezembro, 1%. Eu vou salvar. Aqui está com a bolinha roxa, que significa que houve uma alteração. E aqui, por que está 1% aqui? Porque esse valor que mostra aqui é referente ao último mês. O meu mês de dezembro, aqui no caso, ele estava com 1%, que foi a mudança que eu fiz. Eu não deixei ele com 0,72, mas sim com 1%. Então, por isso que aqui está 1%, beleza? Bom, como eu estou aqui no consolidado, esse valor, né, essas taxas vão replicar para as unidades também, tá? Então, eu vou selecionar uma unidade aqui, ó, PA0. Se eu vier aqui, vocês vão ver detalhamento dos meses, que está igual ao que eu informei lá no meu consolidado, com 1%. Eu estou aqui no PA0, deixa eu mostrar o PA1 para vocês verem também. PA1, mesma coisa, 0,72 e a partir de agosto, 1%. Agora, se eu quiser alterar essa taxa de juros aqui do meu PA1 no mês de agosto, por exemplo, eu vou tirar 1% e vou colocar 10%, eu posso fazer isso? Sim, eu posso fazer isso. É só preencher aqui os 10%, PA1, vou clicar em salvar. E aí, o que vai acontecer? Novamente, não alterou aqui, porque isso aqui é referente a dezembro e eu alterei de agosto. Eu vou salvar isso aqui, vou calcular, né? Eu vou voltar lá no meu consolidado e vai ter uma diferença aqui, que é a seguinte: detalhamento dos meses. Aqui em agosto não está mais 1%, está 2,93%. Por quê? Porque no meu PA1 eu coloquei em agosto a taxa de juros de 10%. Por que isso acontece no consolidado? Porque o consolidado é uma média, é uma proporção entre despesa, passivo e o valor projetado, é uma média. Então, por isso que aqui vai alterar. Agora, se eu vier, por exemplo, no meu PA0, que eu deixei da mesma forma como estava o consolidado, está com os mesmos 1% aqui em agosto, o restante está da mesma forma. Eu alterei apenas no meu PA1, né? Meu PA1 continua aqui com os 10%, tá? Então, uma mudança que eu fizer apenas em um PA, ele vai refletir nesse PA e no meu consolidado. Nos outros PAs vai ficar da mesma forma que o consolidado está. Agora, uma questão importante: se eu voltar lá em consolidado, editar aqui no meu detalhamento por meses, detalhamento dos meses, se eu colocar aqui 1% de novo e salvar, vou calcular. Quando eu for verificar o meu PA1, que estava 10% em agosto,
ele voltou para 1%, porque eu alterei no consolidado, tá? Então, se eu alterar no consolidado, ele vai replicar para os meus outros PAs. Então, se eu quiser alterar apenas de um PA, é bom a gente deixar para fazer isso depois que tiver mexido no consolidado, para não correr o risco de você alterar no consolidado e depois alterar lá no PA, sem você perceber, tá bom? Bom, isso também vale para o ativo. Então, lembrem-se dessa questão. Se eu alterar no consolidado, ele vai replicar para os outros PAs. Se eu alterar em um PA apenas, essa mudança vai ser aplicada àquele PA e vai ser refletida no meu consolidado. Eu terei uma média de todos os PAs no meu consolidado, tá bom? Os outros PAs não altera, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, só acionar nosso suporte que nós estamos à disposição.